Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Resolva a equação abaixo no intervalo x maior ou igual a zero e x menor que 2π e determine a soma de suas raízes. Está lá, 9 seno ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Ou seja, eu tenho que achar as raízes dessa equação, os valores de x, e fazer a soma dessas raízes. Vamos isolar o seno de x, então. Então, lá, 9 seno ao quadrado de x é igual a 1. Pulou o sinal de igual, operação inversa. Então, lá, seno ao quadrado de x é igual a 1. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 nono. Então, lá, seno de x é igual. O 2 é potência, passa para o outro membro, raiz quadrada. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 1 sobre 9. Então, seno de x é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso falar que o seno de x é igual a 1/3 e seno de x é igual a menos 1/3. Então, para mim, a equação 9 seno ao quadrado de x menos 1 igual a zero, o seno de x é igual a 1/3. Vamos descobrir qual é o valor desse ângulo. Tem aqui minha circunferência trigonométrica. O seno de que ângulo dá 1/3? Como que o seno é a projeção sobre o eixo y e ele é positivo, então está acima do zero. Então, esse segmento verde é 1/3. Então, seno de que ângulo que dá 1/3? Bom, como que não tem nenhum ângulo dos meus arcos notáveis que o seno dele dá 1/3, então eu não conheço qual o valor desse ângulo. Eu vou chamar ele de alfa. Então, eu sei que o seno desse alfa é 1/3. Mas lá no segundo quadrante, eu tenho o ângulo correspondente ao alfa, que o seno dele também é 1/3. Como que eu tracei meu segmento laranja, que é paralelo ao eixo x, eu consigo descobrir qual é o correspondente do meu ângulo alfa lá no segundo quadrante. Bom, meu ângulo roxo aqui, ó, é igual ao ângulo amarelo. Se aqui é alfa, aqui também o amarelo vai ser alfa. Então, basta pegar o π menos o alfa. Então, lá, π menos o alfa, eu tenho o meu correspondente aqui do segundo quadrante. Ou seja, seno de alfa é 1/3 e seno de π menos alfa também é 1/3. Então, lá, seno de que ângulo dá 1/3? Então, seno de alfa e seno de π menos alfa. Então, já tem a solução para a minha equação quando o seno de x for 1/3. Então, a saída seria alfa e π menos alfa. E na minha equação, quando o seno de x for menos 1/3. Ou seja, seno de que ângulo vai dar menos 1/3? Então, se é menos 1/3, a projeção do seno é esse verde aqui abaixo do zero. Então, essa projeção seria menos 1/3. Então, seno de que ângulo no terceiro quadrante dá menos 1/3? E no quarto quadrante, seno de que ângulo também dá menos 1/3? Então, lá, eu sei que se 1/3 menos 1/3 lá no primeiro quadrante, o tamanho do seno é o mesmo. Então, o ângulo correspondente a esse lado terceiro é o alfa do primeiro. Ou seja, o ângulo alfa tem o correspondente lá no terceiro quadrante, que o seno dele é menos 1/3. Então, basta fazer uma reta saindo do alfa, passando pela origem. Olha lá, ele vai bater lá no terceiro quadrante, cujo seno dele vai ser o quê? Menos 1/3.
Qual é esse ângulo, então? Esse arco roxo é igual ao arco amarelo, já que os ângulos centrais são opostos pelo vértice. Se o arco roxo é alfa, então o amarelo também é alfa. Então o ângulo que eu estou procurando é o π mais o alfa. Então lá, seno de π mais alfa dá o quê? 1/3. Agora eu vou fazer a projeção dele lá no quarto quadrante. Então, seno de que ângulo no quarto quadrante dá menos 1/3? Lembrando que o tamanho dele lá no primeiro é o mesmo, só que positivo. Então, o ângulo que dá 1/3 lá no primeiro é o alfa. Então, o correspondente ao quarto quadrante dele seria qual? Esse ângulo roxo é igual ao ângulo amarelo. O roxo é alfa, então o amarelo também é alfa. Para descobrir qual é esse ângulo, basta eu pegar 2π menos o alfa. Está aqui. Então, o que eu sei? O seno de 2π menos o alfa é menos 1/3. Está aqui. Então, já descobri as duas raízes quando o seno de x é igual a menos 1/3. Então, eu tenho a minha equação. Sei quando o x é igual a 1/3, seria alfa e π menos alfa. Quando o seno de x for igual a menos 1/3, eu sei que é π mais alfa e 2π menos alfa. E ele pede, então, aqui estão as raízes dessa equação. Alfa, π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa. Qual é a soma delas? Então, a soma dessas raízes seria alfa mais π menos alfa mais π mais alfa mais 2π menos alfa. Então, lá, a soma delas seria 1 alfa menos 1 alfa, posso cortar. Mais 1 alfa menos 1 alfa também posso cortar, dá zero. O que sobrou então? π mais π, 2π. Mais 2π, 4π. Então está aqui. A soma das raízes dessa minha equação é 4π. Muito obrigado e até a próxima.